Olá, então, pessoal. Vamos começar nossa aula, então, de eletrônica 1. Tá? Então, estamos falando sobre circuitos dobradores de tensão, circuitos multiplicadores de tensão, conforme a gente viu na última aula. Tá? Então, hoje, só para encerrar esse assunto, né, nós vamos ver alguns circuitos multiplicadores de tensão e algumas generalizações que a gente pode fazer aí para conseguir tensões maiores, né? Multiplicar por até atingir níveis maiores, tá? Então, vamos lá. O que nós vimos na última aula? Nós vimos estes circuitos aqui, né? São todos circuitos dobradores, né? E esse primeiro circuito aqui, então ele a gente viu que a análise dele é um pouquinho mais complicada de fazer, né? Ele tem várias pequenas etapas, né? Até todos os capacitores ficarem totalmente carregados, né? Mas ele é um circuito dobrador, né? Como é que ele funcionava? Nós tínhamos uma tensão positiva aqui. Primeiro a gente começava com o semiciclo negativo, né? Esse diodo entrava em condução primeiro, carregava esse capacitor aqui com a tensão de pico, tá? Carregado com a tensão de pico, depois quando a tensão invertia, a gente tinha nesse ponto aqui, ó, a tensão de pico da entrada mais a tensão de pico que estava guardada no capacitor, colocando então duas vezes a tensão de pico aqui, tá? Então ele assim, uma etapa simplificada é fácil de entender. Agora, se a gente fosse fazer todas as pequenas etapazinhas, ficava bem complicadinho, tá? Esse outro circuito dobrador aqui ele é um pouquinho mais simples de analisar, porque eles são, na verdade, dois circuitos como se fossem retificadores de meia onda ligados em série. Então, em um semiciclo, nós tínhamos esse circuito aqui, carregava essa tensão com a tensão de pico. E depois nós tínhamos a tensão negativa que carregava esse circuito aqui, ó, com a tensão de pico também. Então, ficava duas vezes a tensão de pico, tínhamos duas vezes a tensão de pico na saída, tá? E esse outro circuito aqui é um circuito ainda mais interessante, que ele permitia, com essa chave aqui, trocar entre um circuito que não é dobrador para um circuito que é dobrador de tensão. Tá? Então, simplesmente fechando a chave, a gente dobrava, ou abrindo a chave, a gente dobrava a tensão. Tá? Era bem interessante. Tem o site aqui de onde é que eu retirei esse circuito aí. Bem interessante. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver circuitos multiplicadores com um maior nível de tensão na saída, tá? Que são chamados multiplicadores 2N. Tá? Já vamos ver o que significa esse N. Tá? Então, antes, a gente primeiro vai analisar esse circuitinho aqui, né, que nós vimos na última aula, né, que é o circuito que eu mostrei antes, e nós só vamos pegar ele e redesenhar ele de uma forma um pouquinho diferente. Tá? A gente vai pegar esse diodo aqui e vamos colocar para cima, tá? Esse diodo de 2 é esse mesmo diodo aqui, e esse capacitor vamos colocar um pouquinho para cima e a carga do lado, tá? E daí nós vamos ver que isso aqui, ó, pessoal, esta parte que está tracejado aqui em vermelho, a gente vai chamar ela de estrutura dobradora. Tá? Ela é uma estrutura, ou na literatura de técnica, né, ela também é chamada de célula dobradora. Tá? É uma célula que faz dobra a tensão. Então a gente vai ver que com essa célula a gente pode colocar células em série, só pegar esse circuito, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e repetir um depois do outro, e com isso a gente conseguir tensões maiores, tá? Multiplicar por 2, por 4, por 6, né? Onde N é o número de células, tá? Que é aquele N que eu mostrei antes ali. Então 2N, então se tivesse 3 células, seria 6 vezes a tensão. Se tivesse 10 células, seria 20 vezes a tensão. Tá? Então com isso a gente consegue pegar e aumentar a tensão na saída se a gente assim precisar, tá? Então, só para lembrar como é que funciona esse circuito aqui, aqui eu coloquei com as duas etapas que eu chamei de etapas simplificadas, tá, pessoal? Então, se porventura cair na prova aí alguma coisa ou nas listas de exercícios, eu vou pedir assim, faça as duas etapas simplificadas do circuito, tá? E calcule a tensão máxima de saída desse circuito aí, tá? Então vai ser uma análise mais simplificada. Aquelas etapas pequenas que a gente viu na última aula, né, é muito complicado de fazer, não precisa, esse circuito não é tão usado assim, mas é interessante a gente saber o geral, assim, como é que esse circuito funciona no geral, como é que é o funcionamento dele, tá? Em linhas gerais, tá? Então, se a gente resumir todo esse circuito aí, as duas principais etapas são essas duas aí, tá? Então, de início, nós vamos ter tensão negativa, ó, coloquei uma tensão negativa. O que importa para nós é a tensão de pico, tá? Então eu desenhei uma senoide, só que aqui ela está com a tensão de pico, tá? Quando eu coloquei tensão de pico, esse diodo aqui entra em condução e aquele diodo bloqueia, tá? Por que ele bloqueia?
porque esse diodo está em condução, vamos considerar todos como sendo diodos ideais, tá? Então, nesse ponto aqui eu tenho 0 volt, porque esse diodo está conduzindo. E esse capacitor aqui, a gente vai ver que ele está carregado, tá? Da etapa anterior. Então, da etapa anterior ele está carregado. Então, essa tensão aqui, ó, é maior do que 0, tá? Então, o VC2 é maior do que 0. Maior do que 0. Então, esse ponto aqui tem mais tensão do que aqui. Então, tem tensão negativa no diodo D2. Então, ele está bloqueado, tá? E daí, esse cara aqui, ele vai conduzir e esse diodo, esse capacitor aqui vai ficar carregado com a tensão de pico, tá? Vai ficar carregado com a tensão de pico. Daí depois a tensão vai ficar positiva, essa tensão aqui vai ser somada com a tensão do capacitor e vai colocar esse diodo aqui em condução e vai pegar e vai carregar o capacitor da saída com uma energia que vai vir da tensão da rede mais a energia do capacitor. Então, esse capacitor vai se carregar e esse capacitor aqui vai se descarregar, tá? Daí, quando terminou esse ciclo aqui, né? Então, essa tensão aqui na saída vai ficar a tensão de pico da entrada mais quase a tensão de pico, tensão de pico da entrada, mais quase a tensão de pico também. Por quê? Porque não vai chegar até a tensão de pico, porque esse capacitor vai descarregar um pouquinho. Então vai ficar tipo 1,8 vezes a tensão de saída. Tá? Daí na próxima, esse capacitor aqui vai estar carregado e esse aqui também já vai estar com 1,8. Então ele vai subir um pouquinho mais, vai, digamos, 1,9. E assim vai indo até chegar quase a 2 vezes a tensão de pico. Tá? Quando termina essa etapa aqui, começa essa etapa de novo. Então, esse capacitor carrega, tá, com a tensão de pico, e daí essa tensão aqui já vai estar carregado com quase 2 vezes a tensão de pico, por isso que ele bloqueia esse diodo aqui. Tá? Então, esse ciclo se repete. Tá? Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa estrutura dobradora, pessoal, e nós vamos pegar ela e colocar um Ctrl+C nela e colocar uma em cima da outra. Tá? Então, vai ficar um circuitinho assim, ó. O que é esse pontilhado aqui? É a estrutura dobradora. Então, aqui está a estrutura dobradora e insere com outra estrutura dobradora. Tá? Olha que beleza. Ele fica um circuito que ele é quase modular. Tá? Para ser modular, ele tinha que ter mais algumas características ali que a gente já vai ver. Tá? Mas, no sentido de montagem, esse circuito é modular. Eu posso pegar e colocando vários circuitos, posso colocar 3, 4, 5, quantas células dobradoras eu quiser. Tá? Beleza? Então, o que muda no circuito quando eu coloco a célula dobradora? Muda o seguinte. Então, ele vai ficar assim, ó. Vai ser praticamente a mesma coisa de antes, tá? Então, quando a tensão ficar negativa, esse diodo vai conduzir e vai carregar esse cara aqui com a tensão de pico. Tá? Essa aqui é a principal etapa, tá? Tudo vai partir da energia desse capacitor aqui. Então, vai carregar esse cara aqui, ó, e daí essa tensão aqui está a tensão menos VP, né, sendo aplicado, então aqui tem VP. Esse capacitor aqui da etapa anterior, ele ficou carregado com 2 VP, tá? Então fica 2 VP, tá? Carregado com esse VP aqui, ó, porque o mais aqui está ligado no menos, ó, então está em série. Se o nosso GND tivesse aqui, ó, nesse ponto aqui tem menos VP, e nesse ponto aqui vai ter 2 VP. Tá? Então a diferença daqui para cá é 3 VP, porque é 2 VP menos VP. Então esse 3 VP vai colocar esse diodo aqui em condução e vai colocar 3 VP nesse capacitor aqui. Tá? Então esse cara ficou com VP e esse aqui com 3 VP. Tá? Beleza? E daí o que vai acontecer? Depois que a tensão ficar positiva, ó, nesse ponto aqui nós vamos ter VP. Tá? Esse VP fica em série com essa tensão do capacitor, carrega esse capacitor aqui com 2 VP. VP da rede mais VP do capacitor. Então, se a gente fizer uma malha aqui dentro, vai dar 0. Tá? Porque é VP mais VP menos 2 VP. Então, dá 0. Quer dizer que a malha está em equilíbrio. Então, aqui nós temos 2 VP no capacitor. E daí, o que vai acontecer? Esse diodo aqui também vai entrar em condução. Ó. Então, aqui tem 3 VP mais esse 3 VP aqui. Ó. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter 4 VP. Tá? Ou fazendo a malha aqui por dentro. Peraí, que tem que aceitar mais alguém. Então, vou fazendo a malha aqui por dentro, ó, vai ter corrente circulando aqui dentro, né, que coloca a somatória da tensão aqui dentro tem que dar 0 também, vai ficar 3 VP com menos VP, vai dar 2 VP. Então, os capacitores pares aqui, ó, que é o C2 e o C4, vão ficar carregados com 2 vezes a tensão de pico, tá? Enquanto que os ímpares aqui vão ficar com tensões diferentes, ó, o C1 fica com VP, uma vez VP, e o C3 fica com 3 VP. Tá? Então, o índice o número do capacitor vai dar quantas vezes VP tem ali. Tá? Então,
eu vou sempre pegar esses capacitor aqui ó, da entrada, que são capacitores que se carregaram, e jogar para a saída, tá? Então, sempre tem que olhar o sentido dos diodos. Ó, o diodo está apontando para lá, então esse capacitor está carregando e esse capacitor está descarregando. Aqui também, ó. Esse capacitor está carregando e esse capacitor está descarregando. E nessa etapa aqui, ó, esse aqui está carregando, tá? Esse aqui está carregando também, e esses dois aqui, ó, esse aqui está descarregando para carregar o C3, e esse capacitor está descarregando também para carga, né? Esse aqui também está descarregando para carga. Porque esses dois ficam em série, ó. Esses dois capacitores ficam, não é bem em série, né? Mas a tensão entre esses dois pontos, eles, corrigindo, eles não estão em série porque tem um fio aqui no meio, não é um série puro. Então, a tensão aqui é a soma dos dois, porque é só fazer uma malha dentro desse, somar as tensões dentro dessa malha. Então, aqui nesse VC4 aqui nós vamos ter 2 VP, 2 VP, então os dois estão no mesmo sentido. Então, vai ter 4 VP na saída. Tá? Então, esse cara aqui vai multiplicar por 4 a minha tensão. Tá? Tranquilo? Entendido até aí? Tá tudo tranquilo? Tudo. Ninguém fala nada porque me Sim, tudo tranquilo. Beleza. Depois, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa célula aqui e colar 3 vezes. 3, uma em cima da outra. Tá? Então, vai ficar 3 células dobradoras ligadas em série. Tá? E esse seria um sextuplicador de tensão. Tá? Até procurei no Google ver se essa palavra existia, mas existe mesmo. É um sextuplicador de tensão. Multiplica por 6 a tensão. Tá? Então, como é que ele funciona? Mesma coisa de antes. Vamos ter uma tensão invertida aqui, ó, tá? Vai colocar esse diodo aqui em condução, carregar esse capacitor. Esse cara aqui ó, também está carregado, vocês vão ver que lá vai estar 2 VP, que vai aparecer na próxima etapa, né? Que é um sistema que ele tem que acontecer em etapas, tá? Então, esse cara está com 2 VP, vai colocar esse diodo aqui em condução, e daí carrega esse capacitor aqui. Então, esse aqui descarrega e esse aqui está se carregando. Tá? Os diodos ímpares se carregam na primeira etapa. Tá? E os diodos pares, eles se descarregam na primeira etapa. Tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos menos VP. Tá? Esse menos VP vai carregar o capacitor com VP. Aqui tem menos VP com 3 VP. Dá 2 VP aqui. Tá? Então, todos esses capacitores aqui ficam com 2 VP. E esses aqui fica esse com 1 VP, 3 VP. E esse aqui fica com 5 vezes a tensão de pico. 5 vezes VP. Tá? Daí depois o que acontece? Esse cara aqui troca, né? A tensão inverte e daí coloca esses diodos aqui em condução, os diodos pares entram em condução, tá? Então essas tensões aqui descarregam, tá? Descarregam e esses caras aqui se carregam, tá? Então o que vai acontecendo? A gente vai pegando energia desse capacitor da entrada ali e vai jogando para os pares, depois para os ímpares, depois para os pares, depois para os ímpares, e a energia vai subindo na cadeia aqui, vai cada vez indo para os capacitores mais de cima, tá? Fazendo com que chegue toda a tensão lá na saída, tá? Então o circuito fica assim, ó. Ele fica, na verdade, ele fica trocando assim, ó. Ele fica primeira, segunda etapa, fica os diodos pares e ímpares ficam trocando, tá? Claro que não é bem assim, né? Tem mais subetapas pequenininhas ali que vão fazer com que esses... tem horas que vai ter todos os diodos abertos, tá? Tem horas que vai estar alguns diodos abertos, outros não. Então vai depender bem da situação, né? Tá? Porque, por exemplo, ó, essa etapa aqui, ó, carregou esse cara aqui. O único capacitor que sempre carrega totalmente com VP é esse capacitor aqui, ó, capacitor de entrada. Ele carrega com VP, e daí depois, ó, ele pega na segunda etapa, ele vai pegar e vai carregar esse cara aqui, ó, não vai chegar até bem 2 VP, porque tem a tensão da rede e esse capacitor descarrega nesse processo. Então, na verdade, é como se a carga que está nesse cara aqui passa um pouco para aquele. Então, é como se eu tivesse sempre enchendo duas jarras de água, tá? Então, eu tenho que pegar a água que tem numa jarra e jogar para outra. Então, no momento, eu não vou conseguir encher totalmente a jarra da esquerda. Por quê? Porque quando eu encho uma, diminui o nível da outra, tá? Então, eu tenho que ficar jogando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então, a tensão nunca chega 100% até 2 VP, tá? Mas vai chegar bem próximo, tá? Ok? Beleza? Então, é isso aí. E daí nós podemos generalizar essa estrutura, tá? Uma chamada de estrutura 2N, tá?
Então, nós vamos pegar N estruturas dobradoras e vamos colocar em série, tá? Vai formar um circuito assim. Aqui eu coloquei 3 pontinhos para indicar que eu posso ter várias dessas estruturas dobradoras ligadas em série. Tá? Teoricamente, vocês já vão ver qual que é o problema dessa estrutura. O que limita ela para trabalhar, digamos, com... Se quisesse trabalhar com 10 mil volts, aí, qual que seria a limitação dessa estrutura? Tá? Já vamos ver. Então, nessa estrutura, só generalizando, é a mesma coisa, né? Na primeira etapa, eu vou ter os diodos ímpares entrando em condução, tá? Então, os diodos ímpares se carregam, esse aqui com VP, e esse outro aqui carrega quase com 3 VP. Daí, se fosse o diodo, o capacitor 5, seria com 5 VP, até chegar o capacitor bem de cima com 2N menos 1 VP, tá? E os capacitores pares, todos eles ficam com a mesma tensão. Todos ficam com 2 VP, 2 VP, 2 VP. Tá? Então, os capacitores fixos, os pares, estão sempre com a mesma tensão, e os capacitores ímpares estão com tensões crescentes, tá? Sempre com tensões crescentes, ok? E daí depois passa para os diodos pares entram em condução, carregam os capacitores pares, e os capacitores ímpares se descarregam para carregar os pares, tá? Então, aqui está o problema dessa estrutura, né, pessoal? Que o que acontece? Os diodos pares estão sempre com 2 vezes VP, tá? Porém, o capacitor, os ímpares, né, o último deles aqui, ó, ele está carregado com 2N menos 1. Tá? Então, digamos que eu estivesse trabalhando com um VP de 300 volts, poderia ser tensão da rede, 311 mais ou menos. Vamos colocar 300 para ficar mais fácil. E daí aqui eu colocasse, por exemplo, um N igual a 10, tá? Porque eu quero na saída 2N, né? Então seria 20, eu queria 6.000 volts na saída. Tá? Para que eu ia querer 6.000 volts? Não sei. Quero fazer um gerador de plasma aí, quero fazer, sei lá, um levitador com eletricidade estática que dá para fazer, né? Se eu colocar uma tensão bem alta num objeto bem leve, ele vai emitir, ionizar o ar e começa a levitar, por exemplo. Tem várias aplicações assim que a gente pode pensar, tá? Então, se eu tivesse nessa configuração aqui, eu teria, então, na tensão de saída, ela é o quê? 2N vezes VP. Então, a tensão de saída seria 20 vezes 300, daria 6.000, tá? Só que olhem esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor é 2N menos 1. Então, seria 20 menos 1 dá 19. 19 vezes 300, então daria VC 2N menos 1. Ele ficaria com 2 vezes 10 menos 1 vezes 300. Tá? Seria essa tensão aqui menos uma queda no capacitor. Seria 5.700, né? Então pense o seguinte, ó. Todos esses capacitores da saída estão todos eles com 2 vezes VP. No caso aqui estaria todo mundo com 600 volts. Tá? Aqui seria 600 volts, aqui 600 volts. Tá? Todos ligados como se fossem em séries, né? Não estão em série por causa desse fio aqui. Mas a tensão é a soma deles. Então, eu teria todo mundo divididinho com essa tensão máxima, tá? De 600 volts. Só os capacitores ímpares que ficam com tensões diferentes. Esse aqui fica com 300, tá? Esse aqui fica com 3 vezes 3, 9, que daria 900. E assim vai, até chegar em 5.700 volts, tá? E lembrando que o capacitor, pessoal, eu compro ele pela tensão, tá? Eu tenho que ir lá e dizer assim, eu quero um capacitor de 10 microfarads que suporte 300 volts, 500 volts, assim por diante, tá? Capacitor eletrolítico, que nem vocês viram lá em circuitos 1, pessoal, eletrolítico você não consegue com mais do que 600 volts de tensão, tá? São capacitores com capacitância maior, tá? Agora, capacitores de filme, daí sim, a gente consegue com milhares de volts, 10.000 volts, até mais, tá? Aí não seria problema. Só que daí, pensa, se nesse capacitor aqui também ficasse essa tensão, daí seria bem mais fácil de fazer, né? Então, como é que a gente poderia fazer para que a tensão nos capacitores ímpares não subisse indefinidamente, tá? Então, esse é um problema dessa estrutura, tá? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? Tá? Que daí surgiu um outro circuito dobrador, que nós vamos ver agora, tá? Que eu chamei aí, não tem um nome específico, pessoal, fui eu que batizei esse multiplicador 2N aí de multiplicador 2N melhorado, tá? Essa configuração 2N melhorada é a estrutura que tem no livro do Nachelski, tá?
Já vou mostrar como é que fica a figura dele, tá? Então, o que mudou? A estrutura dobradora para 2 vezes, ela fica igual, mesma coisa, tá? Começa a mudar a partir da quando n for igual a 2, tá? Ou seja, o multiplicador por 4, tá? No multiplicador por 4, o que acontece? Antes, na estrutura anterior, esse capacitor ele estava ligado aqui, ó, na entrada, tá? Agora não. Agora ele vai ficar ligado aqui, tá? Então, o capacitor, em vez de ligar lá, ó, ele vai ligar nesse ponto aqui. E com isso, nós vamos ter uma tensão máxima nesse capacitor, nos capacitores ímpares, tá? Quando a gente fizer a associação deles. Ok? Então, isso aí é uma melhoria significativa, simplesmente mudando de posição alguns elementos, tá? Isso aí, pessoal, em eletrônica, principalmente em eletrônica de potência, tá? Que vai ter uma disciplina específica lá que vocês vão ver. E vocês estão fazendo eletrônica 1, né? Que seria uma eletrônica analógica, digamos, né? Depois vai ter eletrônica 1, a 2 e a 3, tá? E depois vocês vão fazer uma disciplina chamada eletrônica de potência. Tá? Lá vocês vão trabalhar com conversores de potência. Lá é muito comum você fazer isso. Troca um diodo, um transistor de posição e é outro conversor. Ele vai funcionar diferente. Tá? Vai ter um comportamento diferente. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Nós tiramos essa ligação daqui e passamos para cá. E daí a gente vai ter vantagens. Tá? Nesse caso aqui, pelo menos, eu só vi vantagens dele. Tá? Desvantagens vocês vão ver depois na hora de simulação. Ó. Ele fica, na verdade, um pouco mais lento. Tá? Mas não tem problema. Então, esse caso aqui com 2 estruturas dobradoras em série, tá? Essa aqui é o circuito que o Nachelski apresenta, tá? Ele está dessa forma aqui. Eu preferi desenhar de uma forma diferente, tá? Mas, como eu estou explicando dessa forma, talvez caia na prova assim, né? Ou no trabalho, alguma coisa assim, deve ser, meu Deus, um circuito diferente. Não, é o mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito, tá? Nesse circuito, a tensão, ela tá aqui, ó, tá? Tá desse lado aqui a saída, tá? Tanto é que ele separa aqui, ó, por exemplo, no primeiro capacitor fica 2 vezes a tensão de pico, que ele chamou de VM, que é o V máximo, né? Então seria aqui, ó, nesse ponto aqui nós temos 2 vezes. Aqui nós temos 4 vezes, tá? Então, e daí a gente poderia, por exemplo, tirar o terra daqui, colocar o terra aqui, ou não me lembro qual outra posição, que daí a gente pode ter outros níveis de tensão diferentes, tá? Múltiplos ímpares, né, de tensão. Acho que nessa estrutura que eu desenhei aqui, eu acho que talvez não tenha. Mas na dele aqui, ele coloca 2 vezes tensão de pico, 3 vezes tensão de pico, 4 vezes tensão de pico, dependendo de onde é que a gente liga ele, tá? Mas a ideia é quase a mesma, só que daí como ele colocou aqui o capacitor embaixo, tá? E colocou de formas diferentes, a tensão dele fica negativa. Nesse ponto aqui a gente tem menos, ó, porque o capacitor está apontando para o lado contrário. Então ele resolveu fazer diferentão aí para poder reunir todo mundo num circuito só, tá? Mas é o mesmo circuito, ok? Beleza? Eu acho que esse circuito aqui que eu desenhei fica mais fácil de entender, porque ó, todos os capacitores ficam ligados onde a sua tensão se soma, tá? Nesse caso aqui também. E todos os diodos, olha aqui, ó, pessoal, estão apontando para o mesmo lado, tá? Estão todos apontando para cima. E só tem capacitores alternados, ó, ligados entre eles. Então fica uma estrutura mais fácil de visualizar, tá? Beleza? Então como é que funciona esse cara aí? O que mudou quando eu coloquei aquele capacitor para aquele lado? Tá, vamos lá. Então, aqui eu vou ter a tensão, tensão negativa, né? Tá? Vai estar com o mais apontado para baixo. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse diodo aqui em condução. Tá? Vou carregar esse capacitor aqui com a tensão de pico. Tá? Carregar com a tensão de pico. Daí, depois, esse capacitor aqui ele já vai estar carregado com a tensão de 2 vezes a tensão de pico da etapa anterior, que é essa segunda etapa, que eu já vou mostrar. E daí, quando esse cara aqui entra em condução, essa tensão aqui vai para zero, tá? E daí, esse capacitor aqui, ó, ele estava descarregado no início, e esse capacitor está com 2 VP. Então, ele pega, descarrega esse capacitor aqui e carrega esse capacitor aqui, tá? Então, está carregando. A setinha é para indicar o sentido que a tensão está indo, tá, pessoal? Não é corrente. Então, o VC2, ele diminui, tá? Vou colocar do lado da tensão aqui, ó. Essa tensão diminui, e essa tensão aqui aumenta, tá? Então, esse capacitor carrega e esse aqui descarrega. Como ele está com 2 VP, esse cara aqui também vai chegar numa tensão próxima de VP, tá? Não vai chegar bem a 2, próxima de 2 VP. Então, esse capacitor aqui está carregado e esse está descarregado. Então, esse aqui diminui e esse aqui aumenta, tá? Então, eles vão fazer uma média entre os dois.
cada vez ele faz a média. Só que no início, esse capacitor está sempre mais carregado do que aquele. Por isso que a média vai subindo, tá? Então, esse cara aqui carregou com a tensão de pico, esse estava com 2 VP, carregou aquele, tá? Terminou a primeira etapa. Tá? Os diodos ímpares conduzindo, os capacitores ímpares carregando e os capacitores pares descarregando. Daí, na próxima etapa, a tensão fica positiva. Nesse ponto aqui, nós temos VP mais esse VP, temos 2 VP, tá? Coloca esse diodo em condução e recarrega esse capacitor aqui, ó, tá? Que tinha sido descarregado antes para carregar o C3, tá? Então, carrega, faz a média de novo da energia desse capacitor com aquele. Então, esse aqui vai subir um pouco mais do que antes, né? Porque ele tem energia de um capacitor e da rede, né? E daí, nesse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Ele está carregado e ele vai colocar este diodo aqui em condução e vai carregar este outro capacitor aqui, tá? Então, como aqui tinha 2 VP, lá fica com 2 VP, tá? Então, lembra, antes esse capacitor aqui, que era C3, ele ficava com 3 VP. E agora ele está com 2 VP. Tá? Tá com uma tensão menor. Então, olha, todos os capacitores, a tensão máxima dos capacitores é 2 VP. O único capacitor que é diferente é esse aqui, ó, tá? Que tem uma vez a tensão de pico. Tá? Beleza? Ok, daí a gente pode ir aumentando, né? Esse aqui com 6, né? Seria 3 células dobradoras, né? 3 células dobradoras vai funcionar da mesma coisa. Tá? Ele fica trocando entre essas duas etapas, né? Primeiro, entra os diodos ímpares, né? Carrega esse diodo da entrada, carrega sempre os diodos ímpares, os capacitores ímpares. Os diodos ímpares carregam os capacitores ímpares e descarregam os capacitores pares, tá? Aqui depois tem a explicação, depois eu quero que vocês deem uma olhada, vai ter questões na lista sobre isso aqui também, tá? Então vocês têm que dar uma olhadinha para ver se vocês entenderam de fato, tá? Aqui olhando ligeiro talvez não dê para pegar todos os detalhes. Então lembrando que essas etapas, pessoal, são etapas simplificadas, tá? São etapas simplificadas. Tem outras subetapas que a gente não aborda porque não há necessidade. Ok? Então ele fica trocando nesses dois caras aqui e podem ver que todos os capacitores, exceto o C1, tá, estão carregados com 2 VP. Tá? VP, 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 todo mundo com VP. Só esse primeiro capacitor aqui que está com 1 VP. Os outros estão com 2 VP. Tá? Então, essa aí, pessoal, é a grande vantagem desse circuito. Tá? Ele consegue pegar e diminuir as tensões máximas. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar e... Vamos fazer, acho que no próximo exemplo ali que fica mais fácil. Então, aqui eu só para generalizar, né? Coloquei N estruturas dobradoras. Tá? Tenho N células dobradoras ligadas em série. Tá? Então, com isso, eu vou somando as tensões e vou conseguir tensões bem altas, tá? Só para mostrar de novo, né? Então, é sempre a mesma ideia, né? Nós vamos ter tensão positiva embaixo aqui para começar, né? E daí vai colocar os diodos ímpares em condução, vai carregar os capacitores ímpares e descarregar os pares, tá? Depois vai inverter, vai ficar positivo em cima e negativo, e negativo embaixo. Peraí que sumiu minha caneta aqui. Assim, né? Então, vai somar a tensão do primeiro capacitor e vai colocar os diodos pares em condução e carregar os capacitores pares também. Tá? Então, agora, a tensão máxima em todos os capacitores é 2 VP, tá? Exceto o C1. Ok? Então, se eu tivesse aqui, no mesmo caso de antes, a tensão VP de 300 volts, eu tivesse um N igual a 10 aqui, tá? Então, a minha tensão de saída é 2N vezes VP. Então, na saída eu teria, então, 26.000 volts, tá? E a tensão VC máximo que eu teria, eu poderia colocar todos os capacitores com tensão máxima de 2 vezes VP. Tá? Então, o VC máximo tem que ser maior do que 600 volts. Tá? Claro que a gente sempre tem que deixar uma folga, né? Pelo menos uns 15, 20% de folga. Esse capacitor, a gente não vai comprar um capacitor de 600. Comprar um de 800, de 900 volts, de 1000 talvez. Por quê? Para ter uma folga, né? A gente não trabalha com um componente 100% esguelado, tá? No máximo de tensão, porque senão qualquer variação de tensão, algum circuito não funcionou adequadamente, a tensão subiu um pouquinho mais, ele vai pegar e vai acontecer que vai queimar o capacitor, tá? Então tem que colocar sempre uma folga, tá?
Pelo menos uns 15% é o padrão, assim, tá? 15, 20%. Ok? Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, por enquanto, mais ou menos. Tranquilo. São circuitinhos bem complicadinhos, assim, de fazer análise bem detalhada, tá? Mas o que importa para nós é só essa análise mais simplificada. Por que ela é simplificada? Porque não tem as etapas intermediárias e aqui, por exemplo, ó, nessa etapa que é a primeira, a gente já assumiu que o capacitor já está com 2 VP, tá? Mas de onde é que veio essa tensão? Ela veio de uma etapa anterior, que a gente já começou uma análise com algumas hipóteses, né? Que esses capacitores já estão carregados, tá? Então pode ficar bem complicadinho aí, dependendo da situação, mas assim fica mais fácil, tá? Então, uma pergunta que eu posso fazer em prova, eu dou esse circuito aqui, ó, e pergunto assim, qual que é a tensão máxima que eu vou conseguir na saída, tá? Isso é uma pergunta que é bem interessante de fazer. Outra coisa, posso perguntar assim, qual que é a tensão máxima nos diodos? Tá? Tensão reversa máxima nos diodos. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, eu vou pegar um diodo específico aqui, qualquer um deles, por exemplo, esse diodo de cima aqui, tá? Vocês vão olhar a tensão VD aqui. O diodo está bloqueado, né? Então tem uma tensão negativa em cima dele, tá? Então, vocês vão fazer uma malha que englobe esse diodo e alguns pontos do circuito que tem tensão conhecida. Então, por exemplo, vai fazer uma malha aqui, ó, tá? Então, nesse diodo aqui, ele está em condução, então aqui é 0 volt. Tá? Então, ó, o mais desse capacitor está ligado no menos. Então, se a gente fizer uma malha, vai ficar mais VD, tá? Mais a tensão do C6 aqui, tá? Que é de 2 VP. Vai ficar 2 VP igual a 0. Então, o diodo DN ali, ele está com menos 2 VP. Tá? A tensão máxima que eu vou ter, então, no diodo, se vocês fizerem para todos eles, são todas iguais, tá? São 2 VP. Tá? Isso na primeira etapa. Vamos ver na segunda, será que é a mesma coisa? Vamos olhar na segunda aqui, ó. Então, nessa condição aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Eu quero saber a tensão nesse diodo aqui, ó, tá? Nesse VD. Então, a tensão aqui, ó, nesse diodo, ela é 0 volt. Então, se eu fizer uma malha, ó, o mais desse diodo está ligado aqui, ó. Então, eu tenho também VD com menos 2 VP, tá? Então, o capacitor, o diodo, ele tem que suportar 2 vezes a tensão de pico, tá? 2 vezes a tensão de pico nesse caso aí. Vamos voltar lá atrás naquele que não era o melhorado lá, por exemplo. Acredito que lá, que eu passei nesse cara aqui, ó, por exemplo, tá? Ver como é que fica nesse circuito aqui, ó. Fica mais fácil de ver, que é o multiplicador, aquele que não é o melhorado, tá? Por exemplo, qual que é a tensão sobre esse diodo aqui? Isso aqui eu poderia perguntar, tá? Qual que é essa tensão VD? Então, nós vamos fazer uma malha por aqui, ó, tá? Que englobe elementos que têm tensão conhecida, tá? Então, vou sair desse ponto aqui, ó. Então, os diodos que estão em condução são diodos ideais, né? Eu vou dizer que são ideais, 0 volt. Então, vou sair daqui, ó, 0 volt, cheguei aqui, ó, mais, vamos fazer um caminho horário aqui. Então, saí desse ponto aqui, chegou mais 3 VP, tá? Mais 3 VP, cheguei aqui em cima, menos 5 VP, tá? Cheguei aqui, ó, mais 2 VP, tá? Não precisa chegar lá porque... Não, me enganei. Não precisa dar toda a volta, né? Tem só pegar o caminho que tem o diodo, né? Então, faria um caminho assim, ó. Só aqui, ó. Tá? Então, eu tô caminhando para cima, assim. Então, eu cheguei aqui, ó, mais 3 VP, já tá lá. Cheguei lá, menos 5 VP. E vou chegar aqui no diodo, VD. Chegar aqui é menos VD. Tá? Então, aqui é menos VD. Menos VD, ok? E fechei a malha. Então, esse cara aqui, ó, se vocês olharem, esse lado aqui vai dar menos 2 VP, tá? E esse cara passa para o outro lado, vai dar VP. Então, nesse diodo aqui, ele fica com VP também. Com 2 VP, que nem lá no... Aqui não é VP, VD. Então, a tensão no diodo é menos duas vezes VP. Ok? Nesse caso aqui, eu também, ó, se você fizer uma malha aqui, ó, vai ser aqui, ó, 3 VP e aqui 1 VP. Então, também dá 2 VP, tá?
Vou fazer a malha por fora aqui, se vocês verem, ó, por esse lado também dá. Aqui tem 2 VP, esse diodo está em curto, nessa tensão aqui é a mesma daqui, ó. E essa negativa é a mesma aqui. Então ele fica com menos 2 VP em todos, mesma coisa. Tá? Então é bem tranquilo a análise. Isso aí pode ser perguntado. Calcule a tensão máxima sobre o diodo. Tá? Isso aí é bem tranquilo de fazer. Ok? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Circuitinhos bem interessantes aí, mano. Algumas análises que podem ficar um pouquinho mais complicadas. Tá? Vamos fazer uma simulação desse cara aí, vamos ver como é que ele se comporta na simulação, então. Tá? Então, vamos lá, já tinha começado a simulação aqui, vamos voltar lá no slide, lá no início, né? Lá no início. Então, o circuitinho era esse aqui, ó, tá? Ok? Então, era esse circuito aqui. Eu já montei ele aqui, ó. Então, essa aqui é a célula dobradora, tá? Essa estruturazinha aqui, ó. Tem um capacitor de entrada, 2 diodos, um apontando os dois para cima e um capacitor na saída. E na saída a carga. Tá? Então, eu coloquei aqui um capacitor grande, em torno de uns 10 micro, e aqui 100K de resistência. Uma resistência bem alta aí, para não drenar tanta corrente. Tá? Então, aqui eu coloquei uma senoide, tá? Com amplitude de 100 volts de pico e 1 kHz. Tá? 1 kHz. E daí, vou colocar aqui no plano de simulação, ó, 1 micro, e aqui 50 milissegundos. Tá? Vamos... Acho que nem precisa tanto aqui, vamos botar 20 mil. Tá? Então, vamos rodar a simulação aí. Então, olha o que acontece. Aqui está a tensão na entrada, VI, e aqui está a tensão VO. Tá? Então, o que vai acontecer? A cada etapa, esse capacitor ele se carrega, né? Ele se carrega na primeira etapa. Esse capacitor aqui se carrega, depois ele joga a tensão para o próximo. Tá? E assim vai indo. Vai indo nessas etapas e sempre... Vocês estão vendo que os degraus estão cada vez menores. Ó. Cada vez menores. Por quê? Porque é aquela história. Eu estou enchendo uma jarra de água com outra jarra de água, né? O capacitor é isso, é como se fosse um reservatório de água, né? Então eu pego, jogo um pouco de água na outra jarra. Esse capacitor diminuiu e aquele aumentou até os dois ficarem na mesma tensão. Depois eu encho um pouco esse aqui e jogo na outra, até os dois ficarem com a mesma tensão. Então essa tensão ela vai indo devagarzinho subindo, tá? Então, ela vai subindo devagarzinho até chegar próxima de 2 VP. O VP é 100, então ele chegou próximo a 200, tá? Alguma pergunta, alguém? Tá? E daí aqui, ó, dá para ver que ele não chega exatamente a 200, por quê? Porque chega um ponto que, tipo, eu tenho que encher uma jarra d'água que está numa diferença de nível tão pequena, tá? Que eu não tenho diferença de tensão para fazer a corrente ir para o outro lado. Então ela fica tão pequena e essa descarga aqui, ó, essa descida é a tensão a corrente que está indo lá para a resistência. Então a resistência descarrega um pouco ela, por isso que tem essa quedazinha da tensão. Essa queda, pessoal, é uma exponencial, tá? Só que eu estou dando... O intervalo de tempo é tão pequeno que parece uma reta, tá? Mas não é uma reta. Isso aqui, se a gente conseguisse dar um zoom infinito, isso aqui é uma exponencial. Só que está bem no início da exponencial. E no início ela é bem próxima de uma reta, tá? Para mostrar isso aqui, eu teria que pegar e colocar aqui ó, um valor de resistência grande. Uma resistência bem pequena, desculpa. Daí aqui vai cada vez ficar mais parecido com uma exponencial. Vamos ver se a gente consegue fazer aparecer. Ainda não. Está aqui 100 ohms. Agora sim vai ter que aparecer. Agora sim. Então, ó, nessa descarga, estão vendo que agora apareceu um pouco mais parecido com uma exponencial, mas não está fácil de virar uma exponencial. Agora sim. Ó, então aqui virou uma exponencial e descarregou até zero. Tá, agora descarregou totalmente. Ok? Mas não é o... Por isso que a gente não pode colocar uma resistência muito pequena ali, senão ele vai descarregar tudo e não vai nem conseguir carregar a tensão. Tá. Tá, o que eu vou fazer agora, então? Eu vou pegar e vou colocar dobradores em série aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar e vou colocar, simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? E vou ligar esse capacitor na entrada. Então, essa aqui é aquela primeira estrutura que nós vimos lá. Tá? E daí, vamos ligar a saída aqui, ó. Ok? Olha aqui, beleza, que fácil que é de fazer isso aqui. Então, agora vamos simular. Então, ó, o que vocês perceberam?
A tensão ela está indo para 400, né? Porque tem duas estruturas, vezes 2, é 4 vezes a tensão de pico. Então a tensão, ó, ela está indo para 400, só que está demorando mais. Por quê? Porque pensa o seguinte, isso aqui é aquelas jarras d'água, tem que ficar passando água de uma para outra, demora mais, tá? Porque a cada ciclo eu troco de uma jarra para outra. Então se eu tiver 20 jarras, eu vou demorar 20 ciclos para chegar lá, tá? Então, cada vez vai demorando mais, ok? Então, aqui eu teria que simular até um tempo um pouquinho maior. Ó. Simular até 5 aqui, vocês vão vendo que ele vai pegar e cada vez tender mais até os 400. Como a tensão aumentou em cima da resistência, a resistência também vai passar a drenar mais corrente. Então, ela vai descarregar mais. Então, aqui, ó, essa descida está cada vez maior. Por quê? Porque está drenando mais corrente, porque a tensão aumentou. Tá? Vamos subir mais uma aqui, ó. Vou pegar e vir colocar aqui, vou colocar um sextuplicador de tensão, tá? Lembrando que eu posso deixar o circuito assim também, né? Eu posso pegar a tensão aqui do meio e pegar 2 vezes a tensão também. Ou posso pegar 4 vezes a tensão ou 6 vezes a tensão, tá? Então, olha aqui, tá atendendo para os 600, tá? Só que, ó, cada vez demorando mais para chegar lá. Então, eu tenho que simular cada vez mais tempo se eu quero mostrar tudo, tá? E daí, o que era o problema dessa estrutura? O problema dessa estrutura era a tensão do capacitor. Tá? Então, vamos mostrar aqui a tensão do capacitor. Esses aqui são os capacitores ímpares, né? Então, esse aqui eu vou chamar de C1, esse aqui vai ser o C3. Acho que já vai ter, vamos chamar esse aqui, vai ser o 3, vou botar um tracinho aqui. Esse aqui é o VC3, tá? Esse aqui vai ser. Esse aqui é o VC1. VC1. Esse aqui é o VC3. E aqui ele é o VC5. VC5. Tá. VC1, 2, 3, 4 e 5. Tá, simulei. Vamos colocar aqui embaixo VC1, 3 e 5, todo mundo junto. Tá. Aqui eu tinha colocado invertido eles. Vamos inverter isso aqui para ficar mais fácil. Eles têm que ficar apontando para cá, né? Aqui e aqui. Tá? Então, vocês estão vendo, ó, todos eles ficam com tensão positiva. Tá? Tanto é que o VC1, na verdade, é o único que de fato satura a tensão. Ó. Se vocês, eu vou tirar o VO aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Vocês estão vendo ó, que o VC1 é o único que de fato satura em 100 volts, porque é o único que de fato carrega 100%. Porque esse diodo entra em condução, ele carrega com a tensão de pico aqui da rede. Os outros são sempre enchidos com essa história de ficar jogando carga de um para o outro. Então eles acabam que eles nunca se carregam assim plenamente, né? Tanto é que ó, eles estão convergindo para aquela tensão. Enquanto que o diodo C1, ó, ele sempre bate no 100 volts, ó. Sempre bate no 100 volts e descarrega um pouco para jogar energia para os próximos, tá? Então, o primeiro ficou carregado com 100, o segundo ficou com 300 e o outro com 500, tá? Que é como a gente tinha visto antes, tá? Então, essa que é o problema dessa estrutura, tá? E como é que a gente faz para tentar solucionar essa estrutura? Nós pegamos e tiramos colocamos os capacitores naquela outra configuração lá que eu tinha mostrado antes, tá? Então, vai ser como? Nós vamos pegar esse cara aqui, ó, vou tirar esses capacitores aqui e nós vamos colocar eles assim, ó, tá? Vou apagar esse cara aqui. Apagar esse cara aqui, ó. E daí eu vou puxar um espaço aqui pro lado. Tá? E daí esses capacitores eles vão ficar aqui, ó, né? Aqui e aqui, ó, tá? Ligados assim, ok? É a única diferença deles. Lá em série aqui e assim. Tá? Você está vendo que são capacitores ligados
nas diagonais com os diodos, tá? Beleza? Então, aqui estaria o nosso VC1, que é essa tensão aqui, ó. Tá? Aqui é o VC3. Aqui e aqui o nosso VC5. Ok? Então, vamos rodar a simulação. Tá. Então, olha o que aconteceu. Vamos colocar aqui a tensão VO também. Tensão VO, então, ela está 6 vezes, né? Porque é um sextuplicador, né? Tensão de saída 6 vezes. E, eu já vou tirar de volta isso aqui, deu para ver, né? O que aconteceu com a tensão dos capacitores? Ó? A tensão do VC1 vai sempre ficar igual a tensão de pico, 100 volts, tá? Enquanto que as outras duas tensões vão ficar em 2 vezes a tensão de pico. Tá? Então vão ficar em torno, chegando próximo a 200 volts, tá? Então a gente limita as tensões desses capacitores aqui. Tá? Com isso fica muito mais fácil de a gente subir a tensão cada vez mais, tá? Lembrando que de onde é que vem essa tensão? Como é que eu aumentei essa tensão? Cada vez que eu aumentar a tensão, eu vou drenar mais corrente da entrada. Então, se a gente olhar a corrente aqui na entrada, esse aqui eu não tinha mostrado ainda, né? Se eu mostrar essa corrente aqui, vou botar um amperímetro aqui, ó, tá? Vou chamar isso aqui de I, que é a corrente de entrada. Vocês vão ver que essa tensão, a corrente aqui vai ficar cada vez maior, tá? Vou colocar aqui tensão de entrada. Corrente de entrada. Vocês vão ver que essa corrente, primeiro, que ela fica maluca, né? Ela fica só dá alguns spikes, né, de corrente. Por que acontece isso? Porque essa subetapas, né, que a gente analisa aqui, pessoal. Por que eu estou considerando VP aqui, ó, né, na tensão de entrada, tá? Por quê? Porque é só quando a tensão da rede chega na tensão de pico que ela vai colocar os diodos em condução e carregar os capacitores. Então, na prática, só tem corrente no pico da senoide, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, olha a senoide aqui em cima e olha quando é que tem corrente. Então, tem corrente no pico. E aqui, ó, no pico negativo, e assim por diante. Então, toda essa corrente tem que vir do pico, tá? E aqui que vai aparecer daí os momentos onde alguns diodos entram em condução e assim por diante, tá? Então, essa corrente, ela fica toda distorcida. E ela é maior no início. Por quê? Porque os capacitores, todos eles estão se carregando. Então, tem que vir energia de algum lugar. Então, olha a corrente do jeito que fica. É uma corrente maluca aqui na entrada, tá? E com o tempo ela vai diminuindo até estabilizar. Tá? Aqui todos os capacitores estão carregados e o sistema está em regime permanente. Tá? Tá todo mundo estável, estabilizado, todos os capacitores estão mais ou menos nas suas tensões nominais e está todo mundo funcionando beleza. Tá? Beleza? Então, o que acontece? Esse pico de corrente aqui, ó, pessoal, ó, se vocês vão ver, está em torno do pico quase 0,5. Se eu pegar aqui ó, e colocar mais uma célula, tá? Colocar mais uma célula, vou só colocar uma aqui, ó, aquela corrente, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar, porque a tensão aumentou na saída. De onde é que vem essa energia? Tem que vir na entrada. Então, a entrada vai acabar drenando mais corrente para esse circuito aí funcionar. Tá? Então, mais uma célula dobradora aqui. Tá? Vamos rodar esse cara aí. Então, lá estava quase em 0,5, agora já passou de 0,5. Tá? Então, cada vez, se vocês olharem a potência na saída, ela tem que ser igual à potência da entrada. Então, se na entrada subiu tensão, com a mesma resistência, a potência de saída aumentou. Se a potência de saída aumentou, a da entrada também tem que aumentar. Só que na entrada é tensão fixa. É sempre aqueles 100 volts. Então, se a tensão é fixa e a potência aumentou, tem que subir corrente. Tá? Então, não se gera energia do nada, né? Ela tem que vir de algum lugar. Ela vem da entrada na forma de corrente, né? Porque potência é corrente vezes tensão, né? Então, se a tensão é fixa, aumentou a potência, tem que aumentar a corrente, tá? Beleza? Tranquilo? Tudo sob controle, hein? Tranquilo. Tranquilo?
Então tá, esse circuito que nem eu falei, pessoal, eu não vou cobrar ele para fazer as subetapas, mas essas etapas aqui sim, tá? Essas etapas simplificadas que eu chamei aqui, são etapas que são interessantes que vocês saibam identificar, né, pelo menos, tá? Eu posso dar, por exemplo, algumas tensões já iniciais, talvez dos capacitores, né? E daí vocês calcular as outras, né, para ver como é que ele vai operar, tá? Beleza? Dá para fazer um teaser com esse esquema, mais ou menos, assim, se for adicionando mais estágios. Fazer como? Um teaser, aqueles esse negocinho Sim. de dar choque, aqueles. Sim, sim. É possível fazer com esse tipo de circuito aqui também, tá? Não sei se é exatamente esse que eles usam, porque o grande problema desse circuito é até talvez o tamanho dos capacitores, né? Porque lá tem que ter capacitores grandes, né, para ter bastante energia, né? E não sei se dá tempo de ficar carregando e descarregando, né? E, geralmente, nesse tipo de circuito que é do taser, desse da choque, é um circuito ressonante. É um circuito que tem um circuito lá que ele ressona e produz essa tensão bem alta. Mas existem várias formas de fazer. Talvez seja possível fazer com esse circuito aí. Tá. Tem várias maneiras de subir tensão, assim, por exemplo, aquelas bobinas de Tesla que o pessoal faz também para gerar aquelas raios enormes lá, daí é com uma bobina, né? Com tipo um transformador, né? A bobina de Tesla é diferente. Lá tem que ser tensão alternada e tal, na entrada e na saída. Aqui é um circuito que entra alternado e sai contínua. Tá? Então você vai ter tensão contínua na saída. Mas poderia ser com tensão alternada. Se você colocar aí no Google aí, gerador de arco elétrico, tem muita coisa aí que dá para fazer. Beleza? Então vamos terminar hoje por aí, tá? Mais curta a aula. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos começar, então, o Zener, né? Vamos abrir para vocês aqui a ementa da disciplina. Nós estamos aonde? Estamos aqui, ó. Tá? Hoje, dia 2. Então, amanhã nós vamos começar... Amanhã não, sexta, né? Nós vamos começar diodo Zener, tá? Diodo, exercícios, fonte, né? Como colocar filtragem capacitiva, diodo Zener, tá? E daí, dia 18, pessoal, que é numa sexta-feira, último dia do mês, né? Último dia de aula do ano, dia 18, nós vamos fazer uma prova, tá? Na sexta-feira. Beleza? Então, nesse dia aí vai ser uma provinha de todo o conteúdo. Então, vai cair tudo. Vai cair desde o diodo, né? Óbvio. Retificadores, tá? Meia onda, onda completa, com transformador. Daí, circuitos ceifador, grampeador, dobrador de tensão e diodo Zener, tá? Basicamente, esses elementos, esses circuitos aí que vão cair na prova, tá? Então, aqui no dia 16 ali, a gente pode até tirar dúvida, alguma coisa ali, fazer alguns exercícios da lista ali. Vou largar outra lista agora para vocês, né? Tá, para se divertir bem, né? Tá? Temos aí, quanto? 2 semanas e pouco aí para prova. Tranquilo? 16 dias. E daí, só no dia 6, ó. 6 de janeiro de novo. Tá? Daí depois, o que nós vamos ver? Vamos ver diodo shot, alguns diodos especiais, e daí já vamos começar transistor bipolar, que vai até o final, né? Até o final é transistor bipolar. A última aula com prova é dia 12 de fevereiro. Né? E depois o calendário suplementar, se tudo nos permitir, aí, que são as aulas práticas, tá? Mas ninguém sabe quando é que vai ser isso aqui. Tá? Beleza? Então tá. Beleza. Por hoje é mais rápido aí. Então tá. Valeu, obrigado pela participação, pessoal. Então tá, até a próxima aula. Feito. Beleza, abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.